eu vou falar sobre capacitismo estrutural como invisibilização das pessoas com deficiência no contexto das organizações, sejam essas organizações públicas ou privadas. É importante que a gente entenda essa questão da invisibilização através do tema capacitismo. Então, eu queria começar falando primeiro sobre o preconceito. Assim como o racismo, a homofobia, o etarismo, o sexismo, a gordofobia, o capacitismo é uma forma de preconceito muito forte ainda em nossa sociedade. Queira ou não, mesmo achando até que não, nós todos somos, de uma certa forma, de uma quantidade menor ou maior, capacitistas. E o capacitismo, então, ele ainda está muito imbricado na nossa sociedade, né? A gente entende que é uma relação estrutural, porque ele ainda está nas nossas mentes, ele ainda está muito forte, se relacionando muito fortemente na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, para a gente falar do capacitismo estrutural, a gente precisa falar um pouquinho sobre origem. E essa origem, ela vem da nossa história e a gente precisa entender um pouco o passado. Um exemplo que não é muito distante da gente é no próprio século XIX, quando a gente se dá de encontro à teoria de Francis Galton, baseada em elementos positivistas e darwinistas. O que é isso? Francis Galton, lá atrás, dizia que a raça humana está em constante evolução biológica. Ok, a gente sabe disso. Darwin já dizia sobre a evolução da espécie. Mas ele também diz que a miséria, as incapacidades, as coisas ruins que existem na humanidade são frutos de espíritos negativos. Aí traz um motivo religioso muito forte e traz então uma pegada religiosa que vai trazer uma discussão muito grande sobre as pessoas com deficiência. E ele ainda fala que esses corpos inferiores, esses corpos que têm um formato diferente da maioria dos outros corpos, eles têm em si uma condição de se adaptar porque eles não evoluíram. E ele ainda fala, e aí a gente ainda pode voltar, trazer ainda mais para frente. A gente não precisa nem lá no início das histórias gregas e etc. A gente volta um pouquinho mais para frente e aí chega no século XX e se depara com os estudos de Gallagher sobre a operação eutanásia, né? Nessa época, no século XX, ele fala que a operação eutanásia não é uma aberração nazista, e sim uma eficiente aplicação por meio de políticas públicas das teorias de cientistas e filósofos, como a teoria da evolução de Darwin e como a redescoberta dos princípios genéticos da hereditariedade propostos por Mendel e a eugenia de Galton. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que políticas públicas que eram aplicadas na era do nazismo por Hitler, onde preconizava a eutanásia de corpos que não a entendiam a uma certa normalidade. A palavra normal, ela é um grande impacto para as causas das pessoas com deficiência. Se houvesse a eutanásia desses corpos, isso estava previsto em leis de políticas públicas e apoiado pela ciência. Então, se a gente pensa no século XIX e no século XX, muito próximos da nossa realidade, a gente está falando de distanciamento de 200 anos, onde a ciência apoiava práticas como a eutanásia de corpos tidos como não normais, a gente já está começando a entender por que ainda somos capacitistas. Por que ainda olhamos para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência motora, pessoas com deficiência auditiva ou pessoas com deficiência intelectual e entendemos que isso está fora de um padrão de normalidade, novamente entre aspas. Um outro ponto muito importante é o que isso significa? Significa que o darwinismo social e os princípios da eugenia levavam a crer que a hereditariedade era culpada. Levavam a crer que era culpada pela insanidade,
pela excentricidade, pela histeria, pelo homossexualismo, pelo uso de álcool e de drogas, por convulsões, pela cegueira. Esses pressupostos davam então uma certa autoridade àqueles cientistas da época e aos gestores governamentais da época, como Hitler, por exemplo, a entender que esses corpos eram corpos desproporcionais à nossa sociedade. E isso é muito grave. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que esse modelo científico que era tratado há 200, há 100 anos e há 200 anos, foi base para o extermínio de pessoas de forma legal, de forma autorizada. E quando a gente pensa nisso, a gente está incluindo nesses grupos exterminados pessoas mutiladas de guerra. Elas iam para a guerra, lutavam pelo país e quando chegavam sem um braço, sem uma perna, ou com problemas auditivos, ou com uma cegueira advinda da própria atividade de luta, de combate, elas eram exterminadas como um pressuposto de manter a sociedade com corpos normais. Também eram exterminadas pessoas com síndrome de Down, também eram exterminados homossexuais, porque era entendido que essas pessoas não eram pessoas consideradas, mais uma vez, normais dentro do contexto social. E era foi instalada então, a cultura da corponormatividade. Corpos normais. Só poderíamos estar na sociedade mediante a uma normalidade, a um padrão que a gente até hoje não entende que padrão é esse de normalidade, e isso afastou a diversidade. Isso afastou o olhar para a diversidade e, óbvio, que inclusão zero. Então, isso explica por que a gente pensa nessa pauta dos corpos como uma coisa muito mais da patologia do que como uma coisa natural, da natureza, né? Todo mundo pode ser diferente e essa diferença faz parte da natureza. Isso foi eliminado do nosso construto social de pensamento sobre corpos, né? E aí, antes da gente continuar um pouquinho, eu gosto muito de fazer. Como eu tô aqui gravando esse vídeo, eu queria que vocês refletissem na hora que vocês ouvissem. O que é um corpo normal? Você não tem nenhuma deficiência? E se pensarmos na longevidade, já que a gente vai poder viver 100 anos, 105 anos, será que eu com 100 anos, se conseguir viver, se tiver essa graça de viver aos 100, 105, será que eu vou ter a mesma locomoção de hoje aos 58? Será que eu vou ouvir como eu ouço hoje aos 58? E a minha visão? Será que ela será tão boa, que já ainda uso óculos, olha. Será que ela será tão boa como a de hoje? Então, parando para a gente pensar, a longevidade pode nos trazer uma forma de nos relacionarmos com o mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje pessoas tidas como normais, como corpos ativos, podemos perder essa atividade. E ainda se pensarmos, e se por um acaso, por um destino, a gente sofreu um acidente? E se a gente for acometido de algum tipo de doença que possa afetar alguma parte do nosso corpo? Seja visão, seja audição, seja fala, enfim. Por que estamos discutindo muito hoje sobre isso? Para entendermos que somos pessoas diversas, mesmo dentro de uma pressuposta normalidade, e que sim, vamos viver ao longo de nossas vidas e estar sujeitos a várias diversidades e passarmos a ser até pessoas com deficiência. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, nascer com deficiência ou adquirir a deficiência é algo que pode acontecer com qualquer pessoa e isso é natural, faz parte da nossa natureza. Então, isso é um ponto muito importante para a gente entender sobre capacitismo estrutural e nós, como relações públicas, entendermos que a gente precisa cada vez mais estar atento a essa discussão da comunicação, do acesso, do relacionamento com os públicos, de ouvir os públicos, escutativo e ainda mais.
E se a gente pensa ainda mais nessas questões da deficiência como uma patologia, e que a ciência está na busca de solucioná-la, enquanto não tem cura para uma possível deficiência visual, para uma deficiência auditiva, qualquer tipo de deficiência, o que nós vamos fazer com as pessoas com deficiência no mundo? As pessoas que nasceram e que adquiriram ao longo da vida. Nós vamos o quê? Exterminar essas pessoas da nossa sociedade? Vamos matar, igual lá no século XX, através de algumas políticas públicas, como tinha no nazismo? Então, isso é uma reflexão. Enquanto não tem cura, a gente não pode olhar a deficiência como um processo apenas de patológico. A gente tem que olhar a deficiência como um processo social. E é nesse ponto de olhar a deficiência como um processo social é que entra a discussão sobre a inclusão. Né? Então, é aqui que nós, relações públicas, nos aproximamos cada vez mais da discussão sobre o capacitismo e a eliminação desse preconceito dentro da nossa sociedade, né? Com essa moda e essa onda da gente estar discutindo sobre diversidade e inclusão nas organizações, eu chamo um pouco de moda e de onda, porque a gente sabe que a gente tem a diversidade, o diversity washing, né? O inclusion e o washing, que é um pouco de lavagem, um pouco de inclusão e diversidade fake, que algumas organizações fazem. Infelizmente, no Brasil, muita organização usa a moda da diversidade e inclusão como marketing, né? Usam alguns pontos para poder se destacar de forma publicizada o tema diversidade e inclusão. E a gente sabe que isso é muito negativo. E eu falo que não é quando a gente chama organização, é qualquer organização. Organização pública, organização privada, organização não governamental, qualquer entidade. A gente tem entidade de todos os tipos que usam o tema diversidade e inclusão de forma positiva, ainda bem. Já temos muitas empresas privadas, muitas organizações públicas extremamente conscientes dessa demanda, mas nós temos ainda muitas organizações que não têm nem vontade ou usam isso apenas como um espelho para se publicizar, para se divulgar como marketing, né? Alguns estudos mostram que há mais discursos do que ações. E eu mesma tive a oportunidade de entrevistar 23 pessoas para o livro que eu estou escrevendo, que vai sair provavelmente por volta de abril ou maio do ano que vem. Assim espero, se tudo der certo. Vou divulgar entre vocês aí, para que a gente possa fazer uma discussão bem bacana sobre esse tema. E esse livro conversa com 23 pessoas com deficiência visual. E nesse livro, 100% dos meus entrevistados disseram que são subutilizados em seus empregos, que foram contratados para vagas aquém das suas possibilidades profissionais. São engenheiros, são sociólogos, historiadores, mestres em educação, doutor em educação, com doutorado formal nas universidades públicas e privadas aqui de Minas Gerais. Essas pessoas disseram que são 100% subutilizadas. E é aquele formato que elas foram contratadas e foram contratadas para cargos que não foram aqueles que eles estudaram, que eles se qualificaram. Isso é uma falha da maioria das organizações. Uma das pessoas entrevistadas, vocês podem encontrar, inclusive, essa entrevista no meu Instagram, que eu coloquei lá as entrevistas. Uma dessas entrevistadas foi até uma profissional, mulher. Ela disse que as empresas querem contratar uma cega que enxerga. Isso é uma fala dela, né? Querem contratar uma cega que enxerga. Isso é muito triste, porque a lei de inclusão de pessoas com deficiência, ela não coloca ali padrões de inclusão. Ela coloca que você precisa de incluir. Só que a gente sabe que existem deficiências mais severas. No caso da deficiência visual, que é o que eu estou comentando sobre a minha entrevista, é uma deficiência onde
tem pessoas que têm baixa visão, então eles vão preferir contratar as pessoas com baixa visão, ou vão preferir contratar a pessoa com uma parte de um membro, de um braço, sem uma parte do braço, sem uma parte da mão, que eles são consideradas deficiências menos severas. Então, infelizmente, a gente tem a lei, mas as políticas públicas ainda não exigem que hajam outros níveis de inclusão. Então, a gente bate, inclusive, com a capacidade da lei de incluir qualquer pessoa com deficiência, né? E aí, a gente para pensar sobre essas questões. Tem um estudo também muito interessante, isso é um tema até para outra palestra, para outro bate-papo, é que essas pessoas se encaixam num tipo de estresse que é chamado estresse de monotonia, onde elas estão subutilizadas e elas têm um nível de depressão, de angústia, de problemas emocionais advindos da subutilização das suas capacidades. Mas isso é um tema que a gente tem que discutir um pouco mais à frente, né? Então, o que a gente precisa? Nós, como relações públicas, podemos instituir uma escutativa muito grande dentro de todas as organizações para poder discutir essas pautas e atender essas demandas. É um dos processos mais importantes, que é o incluir. E aí a gente sabe que a comunicação e a educação são parceiras e aliadas perfeitas para a inclusão social, né? A começar com a eliminação do binário comparativo, capacidade e incapacidade. Não existe ninguém incapaz. Ninguém incapaz. E eu mostro para vocês um pouco mais à frente que não há nenhum tipo de incapacidade. Existem formas diferentes de se mostrar capaz. E é essa a grande diferença, como a gente tem no nosso subconsciente coletivo uma capacidade, uma cultura muito imbricada sobre capacidade e incapacidade, e os corpos que não são normais são tidos como incapazes, a gente acha que existe essa palavra. Claro que eu, por exemplo, preciso de algumas ferramentas para trabalhar. Meu óculos é uma ferramenta. Eu não posso ler, escrever, fazer esse vídeo sem os meus óculos. Então, as ferramentas é que vão criar esse processo. E para isso a gente precisa discutir muito. Para ele, uma das barreiras fundamentais são os padrões de acessibilidade. E eu vou citar aqui alguns padrões de acessibilidade mínimos que uma sociedade precisa ter para começar a pensar em incluir os cidadãos. Primeiro, acessibilidade arquitetônica. A gente sabe muito bem que a gente precisa de rampa, a gente precisa de elevador, a gente precisa de banheiro adaptado e muito aí mais. Já existe, inclusive, uma série de ABNTs para acessibilidade, de comunicação inclusiva, arquitetônica. As ABNTs preconizam como você pode fazer esses padrões de acessibilidade. Um outro é a acessibilidade atitudinal, que é como você está falando sobre aceitar a diversidade humana como uma premissa de naturalidade e como uma premissa de inclusão. Um outro ponto muito importante que a gente precisa pensar em acessibilidade é a metodológica. Eliminar barreiras de ensino, eliminar barreiras de treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. Um outro padrão importantíssimo, fundamental, é a acessibilidade instrumental. São os instrumentos, as ferramentas, os utensílios, softwares de leitura, sistema Braille, sistema de Libras. Tudo isso são barreiras instrumentais que podem impedir a inclusão. E aí eu faço uma pergunta que eu adoro. Instrumento, ninguém precisa. Precisa sim. Quando você vai parafusar algum parafuso em algum lugar, você não precisa de uma chave de fenda? Isso é um instrumento. Então, aí sim, isso é uma acessibilidade. Sem a chave de fenda, com meu dedo eu não parafuso. Então, isso é uma acessibilidade instrumental. Se eu, tida como normal, preciso de instrumentos e ferramentas, por que as pessoas com deficiência não precisam? Uma outra acessibilidade é a programática, como é a lei, são as normas, as regras da ABNT.
Essas, como a nossa Lei 13.406 de 2015, que preconiza que as pessoas com deficiência sejam incluídas. Então, essa acessibilidade é fundamental e precisa ser melhorada, reimplementada. A acessibilidade comunicacional não tem nem como explicar, principalmente para nós, profissionais de comunicação, que sabemos muito bem que a gente precisa eliminar barreiras na comunicação para as pessoas tidas como normais. Imagina ainda mais para as pessoas com deficiência. E essas barreiras são closed caption nos vídeos, como é que chama? Audiodescrições, legendas, janelas de libras, vídeos com audiodescrições, libras tátil. Então, tem uma série de possibilidades facílimas na nossa mão hoje, que são de custos baratíssimos. Se a gente estivesse falando isso de tempos e tempos passados, seria uma coisa. Mas hoje, com tanto acesso à tecnologia, você tem muita facilidade para implementar tudo isso. Uma outra acessibilidade é a acessibilidade da natureza, que eles chamam de acessibilidade natural. É promover acesso às pessoas com deficiência nas praias, nas montanhas, nos locais de vegetação. Um exemplo muito comum é aquela cadeira anfíbia que consegue levar a pessoa da areia para o mar. E então, isso é fácil, isso é um custo barato. Organizações, empresas, as próprias prefeituras, do mesmo jeito que tem as bikes para todo mundo passear pela cidade, nas empresas que pagam o mínimo ali de 1 hora, pode ter as cadeiras pagas também, por que não? Então, assim, existem maneiras, nem tudo precisa ser gratuito. Pode ter acesso a um monte de coisas que a gente hoje paga, valores mínimos, pode ter também ali para as pessoas pagarem os valores mínimos para poder curtir o mar, a praia e etc. E, por fim, a gente pensar na acessibilidade digital, são os acessos aos sites, aos aplicativos, aos documentos em formato digital. Hoje não se justifica mais fazer leitura de xerox, essas coisas, já fazer tudo digital para que as pessoas coloquem no computador, e os softwares gratuitos de leitura de formatos PDF já vão ler esses textos para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, já através de leitor de Libras, também público, do governo federal, tem um leitor de Libras, ele vai ler esse texto para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, é muito fácil hoje a gente ter um monte de acessos que vão facilitar enormemente a vida dessas pessoas. E a gente percebe, então, a importância das relações públicas nessa área, como ela é fundamental, Se pensarmos apenas em campanhas de conscientização, já é um mundo de trabalho que a gente tem que fazer, mas a gente tem, sim, um trabalho enorme de diálogos com os públicos das organizações e com os públicos, pessoas com deficiência. Essas pessoas têm muito a nos ensinar, têm muito a nos dizer sobre como acessar esses espaços e poder melhorar a formato de inclusão. O custo hoje é muito mais barato, infinitamente mais barato do que o custo no século XX. Os próprios formatos digitais facilitam que as pessoas tenham muita qualidade de vida. Um exemplo mesmo que eu aprendi, guiando uma pessoa com deficiência. Eu faço corrida de rua e sou guia de pessoas que correm, e essa pessoa eu fui deixá-la no ponto de ônibus, e eu falei assim, você quer que eu fique com você? Ela falou, não preciso, o aplicativo já avisa o motorista que eu estou no ponto de ônibus, informo para ele em qual ponto de ônibus que eu estou, pelo localizador, e me informa que o motorista está chegando, e inclusive o nome do motorista daquele ônibus. Então, uma coisa simples, fácil, gratuita, de acesso, que precisa ser apenas implementado nas organizações, porque o aplicativo já está aí, Então, é uma forma muito simples da gente entender que as pessoas com deficiência são pessoas diferentes de nós e que são pessoas capazes, como nós, de formas diferentes. Se são diferentes, aprendem de forma diferente e também trabalham de forma diferente. Esse é um tema longo, é um tema gostoso de ser discutido. Eu extrapolei o meu tempo aqui nesse bate-papo com vocês, mas
eu gostaria de repetir outras oportunidades para que a gente possa discutir cada vez mais sobre esse tema e sobre a importância desse desenvolvimento desse trabalho. Obrigada pela audiência, por me ouvir, e espero que eu possa ter contribuído de uma forma um pouco mais ampla sobre essa discussão. Um grande abraço.